Olá! Se a sua empresa tem qualquer presença online aqui no Brasil, muita atenção. A partir de hoje, as regras do jogo mudaram. Um novo marco legal acaba de entrar em vigor e entender o que ele significa é simplesmente crucial. Vamos analisar juntos as principais mudanças. A data para marcar no calendário é essa aí, 17 de março de 2026. É hoje. Começa a valer uma legislação que exige uma atenção imediata de qualquer negócio que atue no ambiente digital. Nós estamos falando da Lei nº 15.211 de 2025, o Estatuto da Criança e do Adolescente na Era Digital, que já ficou mais conhecido como ECA Digital. Mas afinal, o que é esse ECA Digital? Bom, em resumo, é uma nova lei que estabelece regras muito claras para proteger crianças e adolescentes online. E aqui tem um ponto que é a chave de tudo, o conceito de acesso provável. O que isso quer dizer? Que a lei não se aplica só a produtos infantis de forma alguma. Se seu serviço digital, seja um site, um app ou uma plataforma, puder ser usado ou for de alguma forma atraente para menores, pronto, a sua empresa precisa estar em conformidade. Para a gente conseguir destrinchar essa lei, vamos analisar os 3 eixos centrais dela. Primeiro, a proteção desde a concepção do produto. Depois, as novas regras de conteúdo. E, por fim, as exigências para a verificação de idade. E, claro, no final a gente fecha com um checklist prático para ajudar na adequação. Então, vamos começar pelo primeiro eixo, proteção por design, ou, como se fala muito no mercado, privacy by design. A ideia aqui é bem simples e direta. A segurança não pode ser um complemento, algo que se adiciona no final. Ela precisa ser a base, o alicerce de qualquer produto ou serviço digital desde o seu primeiro dia. Isso não é só uma recomendação. Olha só o que diz o artigo 7º da lei. Ele exige que o padrão, o default de qualquer serviço, seja sempre o nível máximo de proteção. Ou seja, a segurança deixa de ser uma opção que a pessoa precisa procurar para ativar. Agora, ela se torna a configuração inicial obrigatória. Então, na prática, como isso se traduz? Em ações bem concretas. Significa que as configurações de privacidade já precisam vir no modo mais restrito. A coleta de dados deve ser a mínima possível, só o essencial para o serviço funcionar. A geolocalização tem que vir desativada por padrão. E as interfaces, como diz o artigo 18, não podem usar truques ou os chamados dark patterns para levar o usuário a diminuir a própria segurança. Seguindo para o segundo eixo, vamos dar uma olhada nas novas regras sobre conteúdo e práticas comerciais que agora são consideradas impróprias. E aqui o impacto é direto no marketing e na monetização de muitas empresas. A lei aqui é bem explícita. Fica proibida a publicidade direcionada com base no perfil de crianças e adolescentes, conforme o artigo 22. Também é vedado ganhar dinheiro com conteúdo de teor sexualizado. Nos games, as famosas loot boxes, ou caixas de recompensa, estão vetadas. E, claro, a promoção de jogos de azar e conteúdo abertamente nocivo. Tudo isso significa que é preciso fazer uma revisão completa dos processos internos. As equipes de marketing, de produto e de moderação de conteúdo vão precisar estar muito bem alinhadas. E mais, é fundamental ter canais de denúncia eficientes para que os usuários possam reportar qualquer violação. Chegamos ao terceiro eixo, e talvez este seja o mais desafiador do ponto de vista técnico, a aferição de idade. A lei basicamente elevou o padrão de como as empresas devem saber quem está do outro lado da tela. E o ponto de partida é este aqui. Aquela simples caixa de texto onde o usuário digita a data de nascimento não é mais considerada um mecanismo válido para restringir o acesso a conteúdo inadequado. O artigo 9º proíbe expressamente que a autodeclaração seja o único método. Para substituir essa autodeclaração, surgem 2 abordagens principais. A verificação, que é mais precisa e normalmente usa documentos para comprovar a idade, e a estimativa, que usa tecnologias como inteligência artificial para inferir a faixa etária com base no comportamento ou na biometria. Esse mapa de opções mostra para a gente a variedade de mecanismos que estão disponíveis. Temos desde a verificação tradicional, com documentos, até métodos de estimativa mais modernos, como análise de comportamento. A lei não prescreve um método único, é importante dizer isso. A escolha vai depender do nível de risco de cada serviço. Por trás dessas tecnologias, geralmente existe um fluxo. Primeiro, a coleta do dado, como uma foto. Depois, o sistema pré-processa essa imagem, analisa e, um passo crucial, executa testes de integridade para evitar fraudes. Por fim, ele não armazena o dado bruto, mas emite uma evidência, um token, que apenas diz, por exemplo, maior de 18, protegendo a privacidade.
E tem uma regra bem específica para redes sociais que está no artigo 24, que contas de usuários com até 16 anos devem obrigatoriamente estar vinculadas à conta de um pai ou responsável legal. Isso é para garantir a supervisão. Certo, nós vimos os 3 grandes eixos da lei. A pergunta que fica agora é: por onde começar a adequação? Vamos então para um checklist prático. Pensando em ações imediatas, o que fazer? Revise como os usuários se cadastram. Mapeie todas as campanhas de marketing para entender se elas atingem o público jovem. Implemente ou aprimore os canais de denúncia, como exige o artigo 32, e se a sua empresa tiver mais de 1 milhão de usuários nessa faixa etária, se prepare para elaborar relatórios de transparência, conforme o artigo 31. Agora, de forma mais estruturada. Em governança, defina quem é o responsável pelo tema. Em produto, audite a interface e as configurações padrão. No marketing, revise as campanhas. E muito importante, verifique se seus fornecedores de tecnologia também estão em conformidade. Por fim, documente absolutamente tudo. A capacidade de demonstrar que as medidas foram tomadas é fundamental. Em resumo, o ponto central do ECA Digital é a exigência de uma postura proativa e não mais reativa. A adequação não é sobre apagar incêndios, mas sim sobre construir uma estrutura de proteção desde o início. E isso começa pela documentação de todos os processos atuais. Fica então a pergunta para a reflexão. Os processos digitais da sua empresa estão mapeados, estão documentados e prontos para este novo e importante cenário legal? A hora de agir, sem dúvida, é agora.